Bom, vou fazer a minha última questão aqui dentro da nossa, que a gente combinou, na primeira hora. Eu vou juntar duas aqui porque a coisa foi abrindo, então eu lembrei aqui do Alain Badiou, um filósofo francês, pequena digressão aqui, mas aqui tem tudo a ver também. Lá no Rio, em 2001, 2002, eu lembro que teve um colóquio lá no Cine Odeon que eu assisti, chamado Resistências. E eles chamaram várias pessoas assim, ligadas a esse novo ativismo, né, social. Uhum. Inclusive lá foi a primeira vez que eu vi um vídeo que passava o Black Bloc, assim, tinha toda uma devoção assim, para as manifestações do Black Bloc na Itália e tudo. Mas o Alain Badiou, no meio daquele contexto todo, onde era um contexto onde se tinham várias experiências assim, de bastante embate com o poder instituído, né, na Itália principalmente, falava muito, né, em Davos, todos aqueles fenômenos que tinham relacionados à Espanha, né? Espanha. E daí foi interessante que o Alain Badiou, ele falou algo diferente do discurso que estava predominando lá, que era esse discurso do embate. Ele falou que ele até meio que criou um mal-estar, assim, na minha percepção, né, em relação aos demais palestrantes, porque ele falava que ele não achava que adiantava você fazer uma política sempre contra, né, contra o Estado, contra o capitalismo, porque uma coisa que ele falava que a base da liberdade tem a ver com esse espaço e com o tempo. E se você faz uma política sempre contra, você está jogando no espaço e no tempo daquele que domina. Que era preciso você afirmar aquilo que ele chamava de política heterogênea, que era possível você criar, a partir das suas próprias necessidades, a sua política, né, no seu tempo, no seu espaço. E que isso as coletividades tinham que desenvolver e conseguir conviver dentro desse outro espaço, do capitalismo, do Estado, e tentar negociar, mas afirmar a sua diferença, né? E, enfim, acho que era um exemplo diferente, assim, um cara que também participou de Maio de 68, né, só que daí era o pensamento dele agora, não o pensamento dele na época. Uhum. Então isso que eu acho interessante, assim, de ver. E eu quero chegar aqui na opinião pública, enfim, que tem a ver com o seu trabalho também, no sentido desse repasse, dessa memória, né, dessa construção dessa memória, acho que ajuda a gente a tentar enxergar o nosso presente e a buscar outros caminhos. Né, os seus livros são uma grande contribuição nesse sentido. E essa busca, né, desse nosso próprio espaço-tempo, né, construtivo. E dentro daquela ideia, amarrando tudo aqui, da acumulação de forças, uhum, e daí pegando um pouco para o seu lado jornalista também, essa questão da mídia, né, da opinião pública, né? Uma forma então de a gente acumular forças é a conscientização e essa busca da opinião pública, né, do debate e de uma conscientização pública. Não sei como, mas talvez pelo seu lado jornalista, assim, e hoje em dia com a internet, né, que é uma forma diferente de você de pensar esse repasse, esse debate público da informação, porque até pouco tempo atrás era só os grandes jornais ou a mídia televisiva, e agora tem toda uma internet e outras formas de comunicação que tentam se articular e hoje em dia já influenciam até muito mais nesse repasse, né? E eu fico pensando nessa questão dessa conquista da opinião pública, dessa conscientização, desse acúmulo de força, uhum, através da comunicação, né? Você como esse lado jornalista, o que você diz? Eu acho que a internet foi o grande dado novo, né? Eu falei mal da internet, dessa internet do mal, né? Mas é evidente que, né, toda a revolução tecnológica, ela tem ganhos e perdas, né? Quer dizer, os ganhos a gente, né, quer dizer, as perdas, eu acho que a gente já sabe um pouco isso, a invasão de privacidade, essa coisa, né, do chamado território livre, né, para manifestação, mas sobretudo para as manifestações, né, de ofensa, né, enfim, de ódio, né, então é um pouco um terreno, né, agora, é claro que tem o outro lado, que é esse espaço que você tem hoje, não tinha, né, naquela época, e não tinha até pouco tempo atrás, de você se expressar, né. Eu acho que é uma confusão aí do jornalismo, achar que você tem um jornalismo na internet substitui o jornalismo tradicional. Não estou querendo puxar a sardinha para a minha brasa, não. Só para dizer o seguinte, é um espaço, eu acho, muito importante para a opinião, onde você pode chegar, você pode, né, dizer o que você quer, né, contra quem, contra o que, até demais, mas você achar que isso é jornalismo é complicado, quer dizer, e há muita gente que acha que a internet tem hoje um jornalismo que substitui outro jornalismo. E não é, porque o jornalismo, quer dizer, ele precisa, quer dizer,
de saber, ele precisa, quer dizer, existe uma hierarquia do saber. Ou seja, há pessoas que sabem mais do que as outras. Você, quando faz uma matéria, quando vai dar uma informação, você tem que se informar primeiro, né? E se você se informa com quem sabe mais, né, do que você e tal. Então, esse dado é fundamental para você olhar. Eu acho que uma das razões que a internet não tem credibilidade hoje, precisa sempre, né, da imprensa, enfim, oficial, da grande imprensa, da grande mídia e tal, é um pouco por isso, quer dizer, ela não tem ainda credibilidade. Por coisas desse tipo, né, de você mata alguém, tranquilamente, você usa o texto, né, eu tenho colegas como o Luiz Fernando Veríssimo, tem vários textos, né, na internet que não são dele. Né? Tem um dele, ele diz que é o mais famoso texto, chama Quase, foi traduzido em várias línguas e tal, que é até muito bem escrito, só que ele não escreveu, entendeu? Mas não adianta você desmentir, né? Porque o Ziraldo um dia ligou para mim desesperado, porque disse que tinha um texto dele correndo na internet, eu não escrevi esse texto e tal. Aí um dia encontrei com ele, falei, vem cá, Ziraldo, e aí como é que ficou aqui? Porque eu falei, olha, não tem jeito. E falou, eu passei na rua e um cara disse assim para mim, olha, foi a melhor coisa que você já escreveu. Hein? Aí falou, aí eu desisti de desmentir, né, porque era a melhor coisa. Então tem, né, todas essas coisas, mas ao mesmo tempo tem essa possibilidade, né? Por exemplo, o jovem hoje, aquele jovem que chegava para mim e dizia assim, como é que eu faço para publicar um livro? Eu digo, olha, é complicado, porque as editoras recebem muitos originais, tem pilhas e pilhas e pilhas, e você entra numa fila, e, enfim, é difícil e tal. Aí quando vem hoje, eu digo, olha, você escreve o seu livro na internet. Quer dizer, hoje há vários sucessos, o mais conhecido é da Bruna Surfistinha, né, que escreveu primeiro na internet, e aí depois fez tanto sucesso, né, que enfim, você tem hoje, né, um espaço para você publicar, fazer o seu jornal, né, o blog é um pouco isso, né, sabe? E realmente fazer a sua literatura ali. Né? Isso é um dado novo, né, que não tinha uma realidade completamente nova e que é, eu acho, muito, muito positiva no sentido da expressão, você poder se expressar. Eu acho que nunca se escreveu tanto quanto se escreve hoje. A gente reclama, me lembro do Humberto Eco. Humberto Eco dizia que tinha medo, né, de que a linguagem escrita tinha acabado, a televisão tinha acabado com a linguagem escrita, ou ameaçava acabar. Aí depois ele completou, aí vem a internet, e a internet, o contrário, recuperou a escrita. Porque eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha, que não use, pelo menos uma vez por dia, né, uma mensagem, não mande ou receba uma mensagem. Tudo bem, você pode alegar que é uma linguagem estropiada, VC, TB, não sei o quê, né, mas você está escrevendo, é melhor do que antes que você não escrevia. Então, está exercitando, está aprendendo a escrever. Eu tenho um caso de um sobrinho que não gostava de escrever, praticamente não sabia escrever, morria de vergonha do grupo, porque ele não passava e-mails, né? Teve que aprender para passar e-mail para eu se integrar no grupo dele e tal. Então, eu acho que tem hoje, quer dizer, tem muita novidade. Eu acho que o problema hoje, ao contrário, né, eu sou de uma época em que você não tinha informação, né? Informação você tem demais. Mas a informação demais é também ruído. Quer dizer, você hoje, né, a gente sai de um noticiário, por exemplo, recebe tanta informação, e você não entende muito aquilo. Eu costumo dizer que o melhor jornal hoje seria um jornal de explicação, não de informação. Só explicando a informação, porque você é bombardeado desde que acorda, né, pelo rádio, pela internet, pela televisão. E aquilo cria realmente, né, quer dizer, uma entropia. Não te ajuda a entender o mundo. Ao contrário, complica, né, porque vira ruído. Né? Porque vamos deixar ele agora tentar falar um pouco. Quem quiser, então, trazer alguma questão, alguma pergunta para os venir, deixa eu tirar aqui. Isso aqui alcança? Alcança. Para você também. Só quero fazer umas pequenas correções. Eu queria falar Vietnã, eu não queria falar China, não. Ela vai até lá? Não sei. Acho que é melhor vocês irem aqui, talvez. Deixa eu chegar aqui. Tá. É. Tudo bem, hein? Tudo bem, né? Tudo bem. Não tem o outro lá, né? Tem outro só? Tá, tem o meu. Bom, mas eu vou precisar para responder. Dá para falar só. Tá. Minha indagação é a seguinte: qual a herança para a educação do regime militar? Essa história de
desviar o rumo da formação humanística apenas para a formação técnica, esse convênio MEC-USAID, qual foi a consequência que trouxe para o Brasil essa educação do regime militar? Olha, eu acho que você tocou talvez no maior drama desse país, é o problema da educação, né? Quer dizer, você hoje sabe que a educação é hoje um dado econômico, né? Quer dizer, os países, né, da China e a Coreia do Sul, esses países, eles só avançaram economicamente passando pela educação. Fizeram primeiro uma reforma educacional, né? E aí isso levou realmente a, não é um dado mais cultural só, mas é também uma necessidade econômica. E o Brasil, quer dizer, eu não sei em campanha, agora está todo mundo falando, né, em educação, todos os candidatos falam. Agora, eu não vejo aí nenhum projeto. Eu acho que essa herança, ela é até anterior, ela continua e a gente não pode só debitar ao regime militar, porque continuou, né, a gente já teve, né, alguns presidentes, alguns sistemas, alguns regimes, algumas administrações, e essa questão ela fica, não digo intocada, mas é muito resolvida pela retórica, né? O país precisa de uma revolução educacional, o país precisa de universidade, precisa de ensino médio, precisa... E, na verdade, você não tem... Eu acho que tinha que ser uma campanha de salvação nacional, né? Acho que devia fazer. Eu acho que uma das coisas, por exemplo, todos os problemas que a gente sabe que Cuba teve, né, e tem até hoje, a revolução, né, inteiramente deturpada e tal, mas tem uma coisa, por exemplo, que eu fui lá algumas vezes, né, é o problema da educação, que eles resolveram a educação. Quer dizer, então isso, eu dizer o seguinte, se o Brasil, se a Revolução de 64, que teve todo o poder, né, golpe, né, tivesse, diziam assim, não vamos resolver nenhum problema, só resolver o problema da educação. Eu acho que seria realmente um avanço, né? Essa eu acho que e eu não vi ainda, não quero ser leviano, porque eu não li todo o programa, né, dos 3 principais candidatos, mas eu ainda não ouvi do que eu li nada que, né, que seja realmente uma revolução, quer dizer, né, da educação nesse país, né? Quer dizer, ao contrário, são medidas, né, paliativas, toda uma retórica, é um absurdo, porque o governo passado não fez nada, o governo passado disse que o anterior também não, e a gente, né, fica marchando nesse lamaçal aí, que é um país, na verdade, sem educação. Mas eu não culpo só o regime militar por isso não, viu? Eu acho que é mais grave até, mais fundamental, né, do que isso. Só comentar uma coisinha aqui. Foi em 71 que o governo federal tirou dos currículos escolares a disciplina de Sociologia e Filosofia também, então no governo Médici. Então foram décadas em que os estudantes não mais tiveram esse tipo... Imagine uma formação de algumas gerações, né, sem ter esse olhar crítico sobre a sociedade, né, e reflexivo. Então, só agora, eu acho que foi no segundo governo Lula, não sei, que conseguiram reimplantar de volta, mas tipo, a minha geração, por exemplo, não teve esse tipo de aula, só na faculdade. Você vê agora, na última pesquisa, aí, essa coisa universitária, né, então, que você tem uma universidade, um sistema médio, né, quer dizer, é péssimo, né, porque, ó, o universitário até avançou, né, teve dados assim, muito positivos e tal, pesquisa. Agora, como é que você pode, né, fazer um sistema universitário superior bom se você não tem a base, né, quer dizer, chega lá, esbarra e não entra, né. Então, acho que essa questão continua sendo fundamental aí do país. Eu queria saber o que você acha da revisão da Lei de Anistia e do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Eu vou começar pelo trabalho da Comissão da Verdade, que eu acho que para mim é menos polêmico. É uma necessidade que, enfim, chegou tarde no Brasil, ela já existia, né, desde a África do Sul, do Mandela, depois na Argentina e tal, e ela acabou chegando tarde aqui. Mas isso é fundamental, né? Porque você, como eu estava falando isso, quer dizer, você precisa, né, rever o seu passado, né? Mesmo que ele seja, né, um passado problemático, né? Para você não repetir, quer dizer, isso não é revanchismo, entendeu? É realmente você ter que, pelo menos simbolicamente, punir, né, aqueles que foram responsáveis, sobretudo com crimes que são crimes hediondos. Quer dizer, não está falando, não, tu transcreveu, meus crimes já transcreveram, mas muitos desses crimes, né, realmente não transcreveram, porque a tortura, por exemplo, não transcreve. Prescreveram. Entendeu?
prescrever. Porque o caso da tortura, por exemplo, né, não, na verdade é nefando, né, um crime que não tem prescrição. Então, eu acho que ela está agindo. Há uma grande resistência de setores militares, né? Alguns não vão, né? Não depõem, não quero depor, não quero contribuir com o inimigo e tal, mas outros, né, trouxeram à tona um fenômeno que é muito curioso, que antes quem denunciava a tortura eram as vítimas, e a partir de determinado momento, os algozes é que passaram a denunciar. Vários ex-torturadores falaram, admitiram. O caso do Rubens Paiva, que é o mais emblemático dessa história toda, né? Quer dizer, os caras disseram, é um médico, né? Que eu até entrevistei esse cara ali, Amilcar Lobo, né? Ele disse, não, quando ele chegou para mim, realmente ele estava todo arrebentado e ele tinha saído da sala de tortura. Quer dizer, se fala hoje, quer dizer, os algozes admitem, né? Então, quer dizer, realmente, eu acho que, né, seria muito bem para as Forças Armadas, né, admitirem isso. Olha, foi realmente um erro né, na nossa história e tal. Até porque os militares de hoje, eles não têm muito a ver com aquilo que aconteceu há 40, 50 anos atrás. Os jovens, né, os capitães, hoje não sabem. Hoje você tem ainda uma cúpula, né, de velhos generais ou coronéis que resistem a isso, né, como se isso fosse, né, um problema institucional. E a gente sabe que não é o Exército, as Forças Armadas como um todo. Muita gente dentro das Forças Armadas foi contra isso, contra o regime. Meu livro tem um dos heróis de 68, é o Sérgio, né, que é o capitão da aeronáutica, ele foi contra, né, o regime, sofreu a beça por isso, quer dizer, era um militar. Enfim, então, eu acho que foi um avanço. Em relação à lei da anistia, há uma questão complicada, né, porque, na verdade, foi um acerto entre vencedores e vencidos, né, foi negociado. Agora, voltamos a essa coisa da prescrição, quer dizer, há crimes hoje que você não pode, né, usar a lei da anistia. Você não está falando de transgressões, né, simples, é realmente em extermínio, em morte e, sobretudo, em tortura, né, que é talvez um instrumento mais abjeto, né, de uma guerra, né, quer dizer, como foi essa guerra. Então, eu acho que tem que, pelo menos, discutir isso, né? Não quero ter certeza sobre a anistia, mas discutir, eu acho que a gente pode discutir. E acho que a Comissão da Verdade, eu acho fundamental, e era realmente, só chegou tarde até. Muita gente morreu antes, né, de ver a verdade sendo exposta, né? Mas pelo menos está aí, né? Tem um vídeo do Jabor, que até circulou no YouTube, que coloca o nosso código penal, que é um código feito sob síndrome do preso político, que é feito para proteger as pessoas de um Estado opressor. Ele coloca isso como causa da corrupção, como uma garantia de impunidade da corrupção. Você colocaria isso também? Seria essa uma das causas de tanta corrupção no país? Eu acho que o problema do país não é o problema da corrupção, é o problema da impunidade. Eu acho que corrupção você tem em todos os países, tem nos Estados Unidos, tem democracias, né, em outras democracias muito mais avançadas do que a nossa, você tem. Agora, na verdade, você não tem hoje punição. Os nossos instrumentos de investigação avançaram muito. Hoje, a polícia investigativa, ela tem feitos, assim, a gente vê toda hora descobertas importantíssimas, né, de crimes. Agora, o que é o problema? Não é esse. O problema é que você tem realmente o Maluf, né, que já foi condenado na Suíça, continua aí, né? O outro, não é o outro que é candidato lá ao governo de Brasília, o Arruda, né? Quer dizer, então, a deficiência, entendeu? É dos instrumentos, dos mecanismos de punição da corrupção, entendeu? Você está descobrindo corrupção. Você tem lances como esse, né? Agora da Petrobras, né? Enfim, o diretor da Petrobras, quer dizer, a polícia conseguiu, quer dizer, negociando com o cara que ele fizesse a delação premiada e aí botando no ventilador, né? Então, eu acho que a polícia, de certa maneira, avançou. Quer dizer, estou falando da polícia, estou falando do Ministério Público, né? Basicamente, o Ministério Público foi fundamental. E também da imprensa, também trabalha muito no sentido, né, de investigar, de ver o que...
Agora, então, para mim, realmente o problema é menos do problema da corrupção, porque eu acho que é inevitável você ter desde o começo do mundo, e vai continuar tendo, né? Mas você tem uma maneira de, né, de punir, de, sobretudo, botar na cadeia, né? Quer dizer, esses criminosos. E não transformar, né, enfim, malfeitos, né, autores de malfeitos em heróis. Né? Quer dizer, isso aí é também... Mas, enfim, situando, acho que o grande problema nosso hoje não é mais descobrir a corrupção, evitar a corrupção. Eu acho que evitar é outro problema, que não tem prevenção, não tem... Mas, basicamente, é você não ter instrumentos funcionando, né, eficazes, de punição. Não acha, não? Não é? Eu acho que é por aí, sabe? Vou perguntar uma coisa. Eu vi numa entrevista tua, você falando que não gostaria de ter escrito a Cidade Partida, né? Em algum momento você, não ter escrito como, mas pela realidade do conteúdo, né? Então, você fala que vai escrever, talvez um outro, que gostaria de escrever, não tanto que você não gostou de ter escrito, mas que você gostaria de escrever um livro que contrariasse de alguma forma a Cidade Partida. Que livro seria esse? E você disse também que você gosta mais de ler do que escrever. Que livro seria esse para que você lesse e também aos que virão depois de nós lesse? Nena, eu realmente não gosto de escrever, eu escrevo porque eu não sei fazer outra coisa, se vier jogar futebol. Mas eu realmente não gosto. Eu gosto de ter escrito. Entendeu? É bom quando você escreve, deu certo e tal, tudo bem, mas o ato de escrever, ele é meio penoso, sabe? Você ficar procurando o adjetivo certo, a palavra concreta, a linguagem nunca dá conta da realidade, quer dizer, dá sempre um déficit, né? Por exemplo, se você tem, cada um de nós tem uma experiência dessa, é difícil você expressar o que você está sentindo, né? Escrevendo, ou você relatar o que você viu escrevendo, né? Tenta pegar essa noite aqui, nossa, aqui, e faz disso uma redução, porque a linguagem é sempre redução, né? Você tem que reduzir. Então, mas eu prefiro realmente ler, eu adoro ler, mas escrever não tanto. Mas em relação à Cidade Partida, é o que eu queria dizer, assim, a minha utopia era escrever uma cidade unida, né? Quer dizer, você poder... mudou muito, ou mudou bastante a situação no Rio de Janeiro desde que eu escrevi o livro. Mudou a política de segurança, mudou a mentalidade. O que havia, né, naquele momento? A polícia invadia a favela, matava meia dúzia de pessoas, dizia que eram bandidos, né, eram traficantes, e voltava. Eu assisti praticamente uma coisa dessa. Eu fui no Morro do Alemão, quando mataram 19 pessoas lá, disseram que eram 19 bandidos. E a população do Rio, né, da Zona Sul, sobretudo, aplaudiu, porque é isso mesmo, bandido você tem que matar, né, bandido e tal. Bandido bom é bandido morto. E aí eu fui no dia seguinte falar, para ver e tal. E é o seguinte, quer dizer, os 19 mortos não tinham nada a ver com os 21 de Vigário Geral, não tinha nenhuma ligação com o tráfico, absolutamente nada. Agora, os bandidos continuavam lá, aí mesmo da birosca lá, da tendinha, mostrando, olha só, estão todos lá em cima e tal. Então dava a sensação, né, a cidade do Rio, cidade de cá, dormiu tranquila aquela noite, morreram mais de 19 bandidos, não tinha bandido nenhum. Então a política era essa, né, de você chegar, de você matar e sair. Eles é que determinavam, né, que os mortos eram traficantes. Uma polícia, né, como diz, com uma grande banda podre, né, você tinha naquele momento até, tinha dois tipos de policiais, você tinha os exterminadores e tinha os que tomavam dinheiro, né, os achacadores, né? Então, quer dizer, aquele que prende o bandido, prendido ainda tem hoje, mas hoje mais, que prendia o bandido para pegar dinheiro dele, para soltar, prende, quanto mais. E a gente era muito usado, o jornalismo para isso. Quanto mais perigoso você transformava um bandido, mais ele valia. Então ele era preso e disse, não, você agora você tem que dar 1 milhão para mim, se vira e tal.
Então, era predominante uma polícia em que você tinha essas duas vertentes. Né? Então, hoje mudou a estratégia. A estratégia hoje é de ocupação. Né? Quer dizer, você ocupar as favelas, né? Quer dizer, teoricamente, levando cidadania para lá. Isso não está completo. Tem, em algumas favelas, o resultado foi excelente, foi ótimo. O nível o índice de criminalidade diminuiu, os traficantes saíram de lá, quer dizer, a população diz que está feliz, está podendo sair de noite, os filhos podem ficar, ir ao baile e tal, que não tem. Em outras, você ainda tem um resíduo de traficantes. Quer dizer, agora mesmo, ontem, mataram, um tiro no peito de fuzil, o chefe da UPP, né, do Morro do Alemão, entendeu? Então dá uma resistência muito grande, mas o caminho é esse, quer dizer, o que dá um certo alento é que a direção é essa, quer dizer, ou seja, está faltando o que para completar isso? Né? Enfim, no sentido de uma cidade unida. É você levar para lá os serviços públicos, não levar só a polícia, levar hospitais, levar escola, levar saneamento básico, levar aquilo que é cidadania. Aqui, hein? A verdadeira cidadania. Hein? O nosso país é muito top. O senhor repara que só fala de educação, de saúde, coisa que não existe. Eu preparo a cidadania, uma saúde pública boa, uma escola pública boa e uma justiça boa. É claro, é. Agora que tiver isso, o povo não quer esmola, o povo quer que isso funcione. Não, mesmo se bem a população da favela surpreendeu muito, viu? Porque você tinha uma imagem, né, estereotipada, criada por nós, até da imprensa. Aquilo que você fala que a população é 1% só de traficante, né? Exatamente. No Vigário Geral, 30 mil pessoas seriam 300 traficantes, mas acho que todo mundo que mora lá é traficante. Todo mundo que mora é traficante. Aquele filme Tropa de Choque, Tropa de Elite, passou na televisão, mostra essa podridão da polícia que você está falando, né? Mataram os coitados lá que não tinham nada a ver e dizer que é bandido. O verdadeiro bandido era aliado da polícia. Da polícia, né? Olha, em quase todos exatamente esses casos, esses episódios, tem sempre um policial, um ex-policial. Olha, milícias no Rio de Janeiro, né, que é um fenômeno pior até do que os traficantes, que estão tomando algumas favelas, né? Esses milicianos, por exemplo, eles são, a composição deles é de ex-PMs, ex-bombeiros, e alguns até na ativa. Então, de qualquer maneira, hoje você tem lá, e até é uma importação aqui do Sul, que é o Beltrame, o secretário de Segurança, que é uma pessoa realmente, um servidor público admirável, sabe? Um trabalho low profile, é um cara que não conta vantagem, que não sabe, não, eu faço, aconteça. Desde o começo ele diz, olha, eu não vou acabar com o tráfico de droga, eu vou acabar com a guerra, entendendo? Eu não tenho condições. E não adianta a polícia entrar se não entrar a cidadania. Ele que passou a dizer tudo isso que eu estou dizendo aqui, ele foi o primeiro a dizer. Então é essa política. Agora, é uma tarefa complicada, viu, Nena? Porque o tráfico está arraigado nessas favelas, onde o serviço, no vácuo do serviço público, do Estado. Na Vigário Geral tem uma cena que é o seguinte, menino, né, passando mal com uma hemorragia, e aí não tinha quem levasse para o hospital, e o traficante pegou e levou para o hospital. Agora, vai dizer para essa mãe que ele é um malfeitor, né? Porque aquilo que o Estado, né, não levou para lá, esses bandidos levaram, entendeu? A maneira deles, uma deformação total. Mas eles fazem, digamos assim, né? Eles oferecem uma cidadania, né, e um serviço público que o Estado devia oferecer. Então, agora é um trabalho lento, mas tomara que, com essa mudança aí de eleição, então, a coisa da UPP continue. Que seja uma política de Estado, não uma política de governo. O tribunal falou primeiro. São duas perguntas, na verdade. Não sei se é uma impressão que eu tenho, mas a ver pelos artistas até da década de 60, 70 aqui, me dá a impressão de que eles eram muito mais otimistas, assim. O clima geral
que chega para mim da época da ditadura era que, apesar de todas as lutas, havia um clima otimista dos jovens mesmo. Assim. Só pegando carona. Apesar de você, amanhã. Exatamente. É exatamente essa. E hoje em dia, até os artistas jovens, assim, eles passam uma desconfiança geral, assim, uma desesperança mesmo, assim. E assim, o país claramente está melhor do que há 10, 15 anos, está mais desenvolvido, com políticas sociais mais claras, e mesmo assim a desesperança toma conta, assim, né? E a segunda pergunta que tem a ver com isso também é se quem deveria se mobilizar para criar um país melhor e tal, que são os próprios movimentos estudantis, igual o senhor falou, que se cobrava na época e hoje em dia também se cobra, se esses movimentos eles não estão um pouco reféns do governo de esquerda, assim, porque mesmo que se eles se levantarem, talvez volte para a direita que o movimento estudantil é contra, então a gente se levanta, mas não muito, e não vamos cobrar muito, porque está melhorando. Assim. Mas o que é direita e esquerda? A esquerda é o governo, por príncipe. Dificilmente vejo. Você acha que o movimento estudantil está refém do governo? Isso? Não entendi. Não refém do governo, mas assim, eu vou reclamar na medida do possível, assim, porque eu não quero que o PT saia, porque se o PT sair, entra o PSDB, assim, mais ou menos isso. As oligarquias podem voltar para o governo. Assim. A crítica está amenizada, você acha que a crítica não é manifestada com um certo receio de que a coisa retroceda? Isso, exatamente. Você podia até dizer assim, não sei se o movimento jovem, estudantil todo, mas a UNE certamente se encaixa nessa crítica, né? A União Nacional de Estudantes, né? Que é muito dependente dentro do governo. Mas em relação àquela primeira pergunta, eu acho que a resposta você poderia dar melhor do que eu, entendendo que você está nessa faixa de idade. O que está acontecendo com vocês, né? Porque estão mais pessimistas hoje do que nós éramos, né, naquele momento, com mais razões para ser, né? Havia realmente uma energia meio reprimida, meio não completamente reprimida, mas havia também uma reação, né, que essa coisa que você lembrou bem, né, apesar de você amanhã, de esperança, não sei se de otimismo, mas pelo menos de esperança. Uma questão que se coloca também, muitos jovens, é o seguinte, vem cá, tinha censura, mas produziam, quer dizer, o Chico fez as melhores músicas dele durante coisa, Caetano, Gil e tal. Meio a conclusão obscurantista é o seguinte, então é bom um pouco de repressão, porque é criativo, obriga a criatividade e tal. Quer dizer, não é bem assim. Essa conclusão é perigosa porque ela é obscurantista. Quer dizer o seguinte, então quanto mais porrada, melhor, né, para a arte. E o que a gente sabe é apesar de você, apesar de tudo que estava acontecendo, a cultura criava, né, encontrava energia, né, para romper a censura. Era uma luta permanente, né? O Chico, em algumas músicas, chama Julinho da Adelaide, né, porque quando chegava a música dele na censura, bastava ter o nome e já era censurado. Aí ele fazia a música e botou o nome de Julinho da Adelaide, que a censura não sabia quem era ele mesmo. Então. Mas havia realmente uma energia muito grande assim, de resistência, né, contra aquele estado de coisas, entendeu? Agora, eu não saberia responder, quando eu digo devolvo a pergunta para vocês jovens, o que está acontecendo com vocês que são tão pessimistas, porque realmente eu acho que você hoje tem menos razões para ser como você observou do que era antes. O país, apesar de tudo, está muito melhor. Entendeu? Eu, outro dia, estava numa palestra e um menino, né, um jovem, aguerrido, pegou o microfone e disse, olha, tudo isso que ele está dizendo, isso acontece hoje, você fala em censura, hoje tem a censura do mercado, tem a censura da imprensa, não sei o quê. Qual é a diferença? Eu falei, companheiro, a diferença é a seguinte, se você dissesse tudo isso que você disse aqui naquela época, você sairia daqui preso. Ia apanhar, ia porrada, ia ser possivelmente torturado. Então, tudo bem, não é tudo isso, mas a democracia ainda é melhor, entendeu? Até para você procurar melhorá-la. Quer dizer, é um processo, né, de conquista,
A democracia, às vezes, é muito chata, porque não existe essa coisa, né, que é tão boa da revolução, né, você de um dia para o outro, você transformar tudo, né? Esse é o sonho de cada um, né, de nós acordar no dia seguinte, transformar a sua vida, ficar rico, ficar, enfim. Mas as coisas não são assim. Quer dizer, a democracia, eu repito sempre uma frase que é um lugar comum, que a Mary vai fazer a cara assim, me gozando, que é uma frase do Churchill, que ele diz o seguinte: a democracia é o pior dos sistemas, né, com exceção dos outros, né? Quer dizer, não inventaram outro ainda, né, que seja, que substitui. Então isso é melhor. Porque a ditadura, nós sabemos que, na verdade, não é, entendeu? Não é melhor, porque quem decide é um. Então é melhor, né? Quer dizer, erra mais um do que vários decidindo, né? Então, eu acho que o processo, né, de aprimoramento é um processo demorado, é um processo que exige paciência, persistência e acumulação de força, né? E você vai transformando, começa até pelo... Agora, acho também que realmente melhorou o país, né, com tudo isso todos os problemas que tem, né? Aquilo que eu estava dizendo agora, é um erro exposto, corrupção, tudo isso, cheirando mal, mas você está vendo tudo isso, né? E você não via isso antes, a gente sabia dentro da redação e não podia publicar. Sabia que a corrupção era pior porque você não descobria. Tem muitos ricos aí hoje, enfim, poderosos e até ligados ao poder, que roubaram muito naquela época, mas nem provar se conseguiu, porque você não tinha condições de fazer isso. Então ainda é melhor isso que a gente está vivendo. Tem mais duas questões, a gente já vai estar chegando um pouco no final aqui do nosso bate-papo, então tem o senhor e você lá atrás, três, então as três últimas. Rapidinho, então a gente começa por ele no meio, depois a gente... só queria comentar rapidinho aqui essa questão do que você falou, que quando tem a ditadura você tem um inimigo assim declarado, né, explícito, né, e hoje a gente tem uma situação assim que é uma crise de perspectiva e os motivos, eles são muito diluídos assim nas práticas sociais, né, é muito mais complexo, né, você não ter um inimigo declarado. Tem uma frase do Sartre que ele fala como é que é a identidade do terror, algo por aí, que quando ele estava falando, acho que do Camus, ele falava que era fácil para os argelinos, eles criaram uma identidade que era a identidade da guerra, porque o inimigo era comum, né? Mas depois também demorou para se construir uma outra identidade, né? E é um pouco isso, tipo, quando você não tem um inimigo comum, como que se constrói a sua identidade, né? Sei lá, só uma digressão. Porque você... o inferno somos outros. Então. Você tinha um inimigo que era a ditadura, você queria derrubar a ditadura. Hoje, você estava do lado do bem e tinha o lado do mal, né? Enfim, era muito fácil, maniqueísmo puro. Hoje, você tem o bem junto do mal, às vezes dentro do mal, o mal dentro do bem, né? O que é bem, o que é mal. Quer dizer, você não tem mais essa definição, você não tem uma bandeira, uma causa, uma bandeira. Eu acho que tem a justiça social, tem tudo aquilo, mas não tem uma motivação tão forte quanto era a luta, né, contra um ditador, né, ou vários ditadores como nós tivemos aqui. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta, considerando que você vivenciou aquele período, né, em 68, você falou em ideologia, né, que eu também concordo com você, era muito forte, né, as pessoas se jogaram a isso de corpo e alma, né, e considerando que alguns ideólogos daquela época, depois, quando veio a anistia, eles conduziram os destinos políticos do país, né. Você acha que essas pessoas aprenderam a lição, como você coloca no seu livro, que aquele movimento era uma coisa a ser aprendida? Não, olha, eu tentei, né, ver isso, investigar isso no segundo volume, né, o que fizemos de nós, que era um pouco isso saber. Então eu descobri que você tinha, quer dizer, um movimento muito heterogêneo, né? Você tinha representantes, né, daquele movimento, você tem representantes daquele movimento, né? Você tem, de um lado, você tem o Zé Dirceu, foi um grande militante naquela época. De São Paulo, ele era realmente o grande herói de São Paulo, como o Vladimir do Rio e tal. E tem do outro lado o Gabeira, tá vendo? Tinha o Cezinha, enfim. Você tem cada um desses representantes do movimento seguir um caminho, às vezes caminho contrário, né? Caminhos opostos, em muitos casos caminhos opostos. Então é o seguinte, a gente tem que olhar também como um movimento não uniforme, não
como a gente vê a distância, né? Olha, 68 é aquilo, porque tinha uma certa unidade de pensamento, mas a trajetória deles depois, pós-68 e durante o período da democracia, foi muito diversa, né? E muito contraditória, quer dizer, muitos caminhos opostos, né? Não preciso nem dar mais exemplos aí que você, olhando, você vê, né? Muitos foram para o poder, né? E nem sei se seguiram, se obedeceram, na verdade, os ideais, né? Pelos quais lutaram. Né? Quem lá atrás? Você, né? Não, tem a moça lá. Depois de ler os seus dois, em 1968, eu lia Minhas Histórias dos Outros. E eu queria perguntar sobre a última história que o senhor relata com experiência pessoal do rapaz, como se desdobrou essa história, que ele sempre fica curioso para saber o depois. E se eu posso ganhar um autógrafo com o meu Inveja Mal Secreto. Claro, é um prazer. Quantos autógrafos você quiser. Olha, você sabe que o livro termina para baixo, né? O livro termina um pouco perguntando, né, o que eu fiz de errado, né? Pouco isso, né? Resumindo essa história, quando eu falei da experiência radical, eu fui para o Acre e acabei para fazer lá a cobertura da morte, do assassinato de Chico Mendes, e acabei trazendo de lá um filho, quer dizer, ou seja, descobri que a principal testemunha do caso, Chico Mendes, que acabou levando os assassinos, ajudando a levar os assassinos para a prisão, era um menino de 13 para 14 anos e que ele ia morrer também. E com uma história, que é uma história muito longa, então, mas em resumo é isso, eu acabei trazendo ele para cá, ele ficou na nossa casa durante de 14 até os 18 anos. E ele teve uma série de problemas, né? Problemas até de criação, por exemplo, tinha problema com o alcoolismo, por exemplo. E que, enfim, tentamos tratar de várias maneiras e conseguiu, e ele querendo voltar, e a gente, enquanto ele estava sob a nossa tutela, a gente não deixava, porque podia ter esse poder de não deixar. Quando ele foi 18 anos, ele foi para lá. E eu sempre achei, quer dizer, a gente investia muito nele, que ele podia ser, enfim, o que ele quisesse ser, ele seria bem. Ele queria ser médico, queria ser... Porque a gente estava, enfim, nossos filhos já crescidos, e aceitaram ele quase como irmão e tal. E não teve jeito. Foi uma coisa, ele voltou, e depois eu encontrei com ele lá, ele já... E eu fiz nesse livro, Minhas Histórias dos Outros, conta essa história e termina a história de uma maneira muito triste, porque era um pouco isso, dizendo, pô, o que eu fiz de errado, o que a gente fez que não deu certo, o que não deu certo e tal. Aí acontece o seguinte, há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem lá, ele está lá no Acre, no meio do Oeste, ele estava escrevendo um livro, mandou para mim originais, manuscritos, de um livro que ele estava escrevendo sobre a história dele. A história toda que ele tinha vivido, ele tinha uma memória incrível. E é um livro, evidentemente, quer dizer, o texto não é um texto, né, mas comovente, né, porque ele conta toda essa história. E o livro até vai ser editado agora, porque o Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, foi assassinado, né, por tal, tem um instituto, e um dia liga para mim dizendo, eu estou querendo publicar esse livro, sobre a existência do livro. Eu falei, olha, tudo bem, eu dou a maior força, eu só não posso participar assim diretamente, porque eu sou personagem do livro, aí ficou uma coisa muito cabotina. Então o livro está sendo revisto, né, e vai ser lançado. E isso aí, quer dizer, muda toda a história, né, daquele final, né, meio para baixo, assim, meio deprê e tal, porque ele escreveu e está, enfim, legal, né, ele é uma coisa assim de afirmação, e o livro parece que é muito, muito interessante, né, então essa resposta tem nesse livro, eu vou ter que mudar esse capítulo do livro Minhas Histórias dos Outros, vou botar um capítulo para cima, né, o final para cima. Final feliz, espero. Vamos à nossa última pergunta, então. Eu só queria fazer uns registros e rememorar algumas coisas. Primeiro, satisfação, alegria imensa de estar convivendo com o senhor aqui. Pô, imagina a minha. O senhor é um ícone da minha geração, pelas publicações, pelos livros. E pela idade também, né? E pela persistência de estar atento e trazendo esclarecimento para a gente. Muito obrigado mesmo. Então, é uma alegria e isso vai fazer parte da minha vida, esse momento aqui que a gente está bom. Da minha também, pode estar sendo. O segundo que eu estou hoje com 68 anos. Uma criança. E tinha... é otimista, né? E tinha 22
no ano do AI-5. Eu entrei na escola de engenharia, sou um dos primeiros alunos do Centro Politécnico aqui. Entrei em março de 64 e me formei em 16 de dezembro de 68, 3 dias depois do AI-5. Então toda a minha geração, eu estou falando porque o senhor Luiz vivia numa contingência de ter assim que tomar partido. A vertente política que hoje, com todo respeito... Mas sabe por quê? Porque era um mundo bipolarizado. Isso. Mandava o americano aqui da direita e o russo da esquerda. Exato. E parece que o mundo inteiro estava com uma viseira. Hoje acabou isso. Bom, caiu a Rússia e o americano, o poder dele também está... De qualquer forma, eu queria registrar a minha experiência pessoal que você tinha que fazer uma opção. E hoje, eu não sei, eu espero estar sendo preconceituoso, mas eu não vejo na média da juventude essa percepção política que a gente tinha naquela época. Em 67 eu fui responsável pelo... era um livro, um jornal acadêmico da engenharia, e publicamos na época, o senhor aqui já saiu, um texto do Márcio Moreira Alves, combatendo os acordos Mercosur que foram lembrados aqui. E recentemente saiu um comentário de que a estátua do reitor Suplicy, na época, tinha sido derrubada, e eu participei dessa atividade, porque ele queria instituir o ensino superior pago. Não. A estátua dele foi derrubada porque ele queria implantar esses acordos Mercosur. Eu mesmo apanhei na rua, porque os militares saíam em... Como é que chama esse bando de gente assim? Arrastão. Obrigado. Eles saíam em arrastão e de repente você... Eu tive amigos... Tive um amigo cujo pai foi assassinado e tive um grupo de amigos que saíram do Brasil, fugiram para o Chile e de lá também tiveram que fugir. Eu só queria... legal, obrigado pelas palavras. Você falou de arrastão, é engraçado, né? Porque o meu livro termina falando do arrastão e que prendeu todo mundo, inclusive o autor e a Mary, enfim, meu irmão, fomos presos e tal, o que tinha acontecido. Arrastão hoje no Rio, hoje não, já há algum tempo, é aquela coisa que os meninos faziam na praia, né? Para saltar. A diferença, né, hoje o arrastão é isso, né? Está roubado. Mas, enfim, eu também queria dizer, viu, que eu adorei ter esse encontro aí com vocês. Realmente você imagina como é bom olhar e ter assim os sorrisos, né, os gestos, os acenos, né, de carinho, de afeto. Olha, realmente também não vou esquecer, viu, essa noite não, essa tarde e noite, muito obrigado mesmo. Eu gostaria até de conversar mais, de ficar conversando mais, mas eu acho que eu já dei o que tinha que dar e vocês devem estar cansados de mim aí, muito tempo. Não, a da idade, porque a minha está lembrando o seguinte, eu até algum tempo atrás, quando falava a minha idade, aí todo mundo dizia, mas não parece. Aí hoje, quando eu digo que tenho 83 anos, é esse silêncio, né? Mas olha, também, eu estou vivendo bem, eles não têm do que reclamar, ao contrário. Eu acho que graças à vida, né, como dizia, me deu mais do que eu merecia. Pois eu acho tanto quando diz esse negócio de morte, eu não tenho esse problema da morte e tal. Eu falei, olha, o meu problema é o negócio de sofrimento, o que eu não quero é sentir dor, entendeu? Eu prefiro morrer do que sentir dor, sofrimento, a morte mesmo em si. Primeiro que eu não me lembro muito do meu amigo, né, o Luciano Veríssimo. Veríssimo é uma figura queridíssima, né, um queridíssimo amigo e tal, mas fala muito pouco, né? Ele diz que as pessoas é que falam muito, não é ele que fala pouco. Ele fica numa roda assim, horas sem falar nada, de repente dá uma frase genial. Um dia ele estava no meio de uma discussão metafísica sobre a morte, né? O que você acha da morte?
Aí no final lembraram, Veríssimo, e você, o que você acha da morte? Ele falou, eu sou contra. Então, eu não chego a ser contra, eu sou mais contra o sofrimento. Mas foi realmente, olha, uma noite tão legal, tão afetuosa, tão, enfim. Muito obrigado, Fábio.